Boa tarde, irmãos. Feliz sábado. Vamos fazer uma breve oração. Pai querido, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor Deus, pelo sábado, pelo privilégio de descansarmos das labutas da semana e do mundo. Obrigado por este privilégio. Ajuda-nos a tirar o máximo proveito para recarregar as nossas baterias espirituais. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, então o tema é namoro e casamento. Quer dizer que vamos falar, o tema que vamos falar abrange todos, né? Todos presentes, tanto os solteiros, tanto os casados e até as crianças. Então, eu louvo a Deus, né? Porque primeiramente é sábado, não é? Já imaginaram se sábado não existisse? Já imaginaram trabalhar toda semana, não é? Toda semana com problemas, sem ter um dia para resolver os problemas, não é? O dia que Deus tem para resolver os nossos problemas é justamente o sábado. Ao longo da semana, luta, batalha. E no sábado, Deus, Ele faz um reset. Sabe o que é reset? Sabe quando o telefone está descomandado, tem que reiniciar. Tem que, não é? Para repor todas as definições, cada uma no seu devido lugar. Então, sábado, Deus, Ele nos pega e nos, descansa e nos reanima, não é? É realmente uma bênção, porque o mundo hoje é de um corre-corre. Mas não é somente sábado de manhã na igreja, não. É o dia todo. Esse trabalho Deus faz ao longo do dia. Então, Deus seja louvado, porque é sábado. Vamos começar esta palestra com umas dicas básicas sobre como Deus trabalha para atingirmos, Isaías 33, para atingirmos sucesso. Isaías 33, versos 2. Qual é o texto? Isaías 33, verso 2. Vamos ver como é que Deus trabalha para termos grandes sucessos na vida, até a nível de casamento ou namoro, ou seja lá o que for na vida. Isaías 33, versos 2, diz o seguinte: Senhor, tem misericórdia de nós, por ti temos esperado. Sê tu o meu braço cada manhã, como também a nossa salvação no tempo da tribulação. A misericórdia de Deus, nós temos esperado, mas a nossa vida deve ser uma vida correta, não só no dia da tribulação, como aqui diz, mas diz que a cada manhã, como também a nossa salvação no dia da tribulação. Não sei se conseguem perceber. Ou seja, não é o grande dia que vai determinar a nossa salvação, mas é o dia a dia, cada manhã. Ou seja, cada dia deve ser, o nosso estilo de vida deve ser igual ao que nós queremos ter no dia da tribulação. Não é? Ou seja, para simplificar, quem não é fiel no pouco,
não será fiel no o pouco é cada manhã, cada dia, e o muito é no dia da tribulação. Até aqui. Até aqui? Estamos juntos, né? Olha o que Ellen White fala no livro DTN, na página 253. Diz que, mas Jesus ensinava as Escrituras com indubitável autoridade. Fosse qual fosse o assunto, era apresentado com poder, como se as palavras não pudessem sofrer contestação. Todavia, era mais fervoroso do que veemente. Falava como alguém que tem definido propósito a cumprir. Estava apresentando a realidade do mundo eterno em todos os temas de Deus, que Deus era revelado. Jesus procurava quebrar o encantamento da cega preocupação que mantém os homens absorvidos com o terrestre. Colocava-as, número 1, coisas desta vida em sua verdadeira relação como subordinada às de interesse eterno. Ou seja, Jesus, quando pregava, ele pegava nas coisas do dia a dia e fazia relação com as coisas eternas. Primeiro, pregava com poder, pregava com autoridade, pregava como se tivesse a determinar. Depois dele falar, já não tinha mais quem falasse, porque ele tinha tanta certeza do que falava. Mas ele diz aqui que mantinha as coisas desta vida em relação aos interesses eternos. Então, não lhes passava tudo por alto a importância. Ensinava que o céu e a terra prepara melhor os homens para o cumprimento dos deveres da vida diária. Deixa eu repetir. Ensinava que o céu e a terra se achavam ligados. O céu e a terra se achavam ligados. E que o conhecimento da divina verdade prepara melhor os homens para o cumprimento dos deveres da vida diária. Então não é as coisas grandes, não é, que nós queremos atingir primeiro, mas primeiro é sermos fiéis nas coisas pequenas. Primeiro é ser fiéis no dia a dia, para se quisermos ser fiéis no dia da tribulação, ou seja, no decreto dominical. Deixa aumentar mais alguma coisa aqui. Diz no livro Evangelismo, página 322, a menos que aqueles que recebam a verdade sejam inteiramente convertidos, a não ser que haja uma mudança radical na vida e no caráter, a não ser que a alma se ache firmada na rocha, eles não subsistirão à prova. Ou seja, a única maneira de haver para subsistirmos no dia do Senhor, na grande tribulação, além de sermos fiéis no dia a dia, para conseguirmos esse padrão da vida cristã fazer sentido, ou seja, para que o que pregamos possa se relacionar com o que vivemos. Para que quando vamos ao nosso colega de trabalho e lhe falamos do decreto dominical, ele não olha para nós só como uma teoria. Ele deve olhar para nós como realmente, isso realmente é alguma coisa que tem sentido e que tem autoridade e que é verdade. Não deve só mais ser uma palestra, um conselho básico. Mas para isso acontecer, a nossa vida prática diária deve representar Jesus. Até aqui. Está sendo muito profundo, ok? Não, é coisa básica ainda, né? Coisa básica. Ou seja, se queremos ter sucesso na vida espiritual, temos que começar em casa com as coisas pequenas.
Exemplo prático, minha irmã. Irmã, qual é o nome dela? Irmã, qual é o nome? Irmã Domingas. Irmã Domingas, olha aí a tua filha, irmã Domingas. Está fazendo barulho. É o nome da minha esposa. Então, se queremos ter sucesso nas coisas grandes, temos que começar em casa. Nas coisas pequenas. Alguém quer me dar um exemplo de uma coisa pequena em casa? Coisa pequena. Começou logo na parte mais difícil. Ajudar a esposa, né? Ajudar a esposa a lavar a louça. É a cozinha. Che. Se o homem sabe fazer alguma coisa toda Ok. Deus seja louvado. Não, Deus seja louvado. Isso é coisa pequena. Ou seja, se uma menina ou um rapaz não sabe lavar louça em casa, não sabe arrumar a casa, não sabe lavar meia, coisas pequenas, ou colher, tem que começar nas coisas pequenas com perfeição. Não vai ser uma boa dona de casa no futuro. Ou um senhor do seu lar no futuro. Tem que começar com as coisas pequenas. Abra aí Cantares de Salomão, livro romântico da Bíblia, né? Antigamente eu vi alguns cristãos a buscarem chacho aqui no livro de Cantares. É um livro da Bíblia romântico. Mas nós não vamos abrir romântico aqui. Vamos abrir uma para nós entender aqui o que queremos dizer. Cantares de Salomão está depois de Eclesiastes, não é? Antes de Isaías. Capítulo 2, versos 15. Quem encontrou pode tomar a leitura, por favor, versos 15. Uhum. Uhum. Ok. Apanhai-me o quê? As raposas ou as raposinhas. Coisas pequenas que fazem quê? Que fazem mal à vinha. A vinha era lavra de quê? Mas qual é a fruta? Uvas, né? Era de uvas, prontos. E era tido como algo muito precioso naquela altura. Quem tinha uma vinha tinha diamantes. Era considerada até a fruta dos deuses. Então, apanhai o quê? As raposinhas. Nos preocupamos com as raposas, que são as maiores, mas são as raposinhas que são mais difíceis de controlar, que são as mais pequenas, que na verdade vão destruir a nossa vinha, o nosso lar, a nossa preparação para as coisas grandes. Então temos que começar pelas raposinhas, as coisas pequenas. E para isso acontecer, a nota que eu li acima, o que é que diz? O que é que deve acontecer para que haja esse sucesso na vida? Vou repetir. A menos que aqueles que recebem a verdade sejam inteiramente convertidos, a não ser que haja uma mudança radical na vida e no caráter, a não ser que a alma se ache firmada na rocha eterna, eles não subsistirão à prova. Só quero uma coisa aqui. O que é que deve acontecer? Conversão, mais uma. A menos que haja uma mudança radical. O que é mudança radical? Sim, mas o que é uma coisa é mudança, outra coisa é mudança radical. Sim, sim. Uma mudança? Profunda. Então os radicais. Quem são os muçulmanos radicais? Não são os extremistas. Radical quer dizer sem reserva. Radical é no extremo, mas aqui é no bom sentido.
mudança radical, não é? Ou seja, até aqui estamos a ver que não há sucesso nos lares. Até aqui estamos a ver que não há sucesso na igreja. Até aqui estamos a ver que não há sucesso na nossa vida espiritual, no dia a dia, no evangelismo. Não há sucesso nos programas da igreja e do lar. Então, para que haja sucesso, tem que haver uma mudança radical. E essa mudança não começa nas coisas grandes. Não começa na igreja. Começa no lar. Se eu não for missionário no lar, não vou ser missionário na igreja. Sabe por que não somos missionários na igreja? Que não fomos missionários onde? No lar. As coisas pequenas. Temos que prestar atenção nas coisas pequenas. Sabe qual é uma das coisas mais pequenas ainda? Vestuário. Vestuário. Nós temos hoje muita vestimenta de Babilônia na igreja. Começando com os rapazes. Eu não quero falar menina, né? Começando com os rapazes nas meninas. Temos aquilo que se chama moda de Satanás na nossa igreja. O padrão que Deus quer para que nós se vistamos hoje, deve haver uma mudança radical ou completa. Toda a nossa roupa tem que mudar. O nosso guarda-fato tem que mudar. Agora, Deus não nos condena até que nós aprendamos pela Bíblia como se vestir. Se eu não sei como se vestir, Deus não me condena. Porque uma coisa é me dizer, olha, estás a vestir mal. Outra coisa é me mostrar na Bíblia que tu a vestir mal. Então Deus não está interessado em condenação. Deus está interessado em educação. Mas vestuário é uma coisa pequena. E quando a igreja mudar a vestimenta, começando pelos pastores mesmo, as esposas dos pastores também, quando a igreja mudar nesse padrão de vestuário, haverá um impacto muito grande na sociedade. E a mudança radical, também mudança radical, quer dizer mudança em tudo. Não podemos só falar de roupa, nem de alimentação, nem de bebida, nem de música. Temos que falar de tudo. Namoro, casamento, tem que ser tudo diferente. Porque não vai adiantar nada eu querer chamar as pessoas para virem na minha igreja quando o que ela tem no mundo e na igreja dela é igualzinho ao que ela encontra aqui. E hoje o mundo está exatamente assim. A igreja está de patas por ar. De patas por ar. Nós precisamos fazer mudanças. Que tipo de mudança? Mudanças radicais. E começa onde? Com quem? Mas com quem mesmo? Comigo, né? Ou seja, nem para correr atrás da esposa, não, tem que mudar aqui em casa. Não. Você que tem que mudar primeiro. E quando você achar que já mudaste, mesmo assim não é para correr atrás da esposa, dizer que tem que mudar na mesma. Quando a vida é santificada, quando a vida é igual à de Cristo, você não vai precisar fazer muito esforço. Ninguém consegue resistir quando Cristo está presente. Quer dizer que se tem sido difícil ainda nos lares, de alguma forma, Cristo não está no nosso coração. Profundo. Até dói. Isso aqui para mim pelo menos dói. Porque está mesmo difícil. Está difícil. Mas a menos que haja uma mudança radical. Agora, assim não. Aprendi, eu tenho que fazer mudança radical. Então, tenho que começar a fazer mudança. Vou já correr, fazer, vou ter que mudar tudo. É assim? Começa com o quê? Com as coisas mais... Não te preocupa com as coisas grandes. Ou seja, não te preocupas com o casamento. O casamento é a coisa grande. A coisa pequena nem sequer é o namoro. Mas são os passos para o namoro. Olha o que ela vai te fala.
ela pega no Cantares, não é? No livro que lemos, ela diz: são as raposinhas que destroem a vinha, as pequeninas negligências, as pequeninas deficiências, as desonestidades pequenas mentiras, os pequeninos desvios do princípio. Não, isso aqui, como ninguém está a me ver, vou só já fazer. Está vendo, né? Como aqui ninguém aqui é do sétimo dia, ninguém aqui, nenhum irmão da igreja aqui vai me ver, vou só já fazer. Isso é uma Coca-Cola, é básico. Uma cachupa, onde tem lá um pouquinho de sorriso, é só um pouquinho, pá, como ninguém está a me ver. Né? Está falando das coisas pequeninas. Os pequenos desvios do princípio. É o que cega a mente e as separa de Deus. O que é que nos separa de Deus? As coisas pequenas. Eu sei que Deus não está interessado em condenação. Então, mas se eu já tenho um conhecimento que devo comer de 5 a 5 horas. Né? 5 a 5 horas. Lá, antes das 5 horas, dá uma vírgula no Benfica. Bolinho. De 10. De 10. É pequeno, não é? Pego já é. Mas estou a desviar num pequeno princípio, porque eu já comi, nem passou 5 horas para voltar a comer a próxima refeição. Isso é quando eu tenho conhecimento, não é? Mas é uma pequena coisa. E é só um bolinho de 10. Mas é um pequeno desvio de um princípio que pode me separar de quem? Com Deus é assim. É tudo entregarei, mas tudo não é só, é tudo. É tudo ou nada. Sabe por que haverá poucos de nós que vamos ser salvos? Por causa das pequenas coisas. Acho que eu já falei aqui, não sei se já falei, já mostrei, já provei, que 90% ou acima de 90% dos adventistas do sétimo dia vão se perder. Já falei isso aqui uma vez? Ainda, né? Diga. Quase todos. Quase todos. Pode ser 99. Vamos chegar lá. Vamos deixar esta parte do momento de perguntas e respostas. Mas nosso tema não é esse hoje. Mas é exatamente assim. Assim como o tempo de Noé. Apenas 8. Eram 9, quase 9 bilhões. Só 8 entraram na arca. Então, nos últimos dias, pelo menos o que está revelado é, dentre os vivos, tem aqueles que morreram com Cristo, mas dentre os vivos, apenas serão mais ou menos, ou se não mesmo, 144 mil. Isso dá 0, qualquer coisa por cento dos 24, 25 milhões que somos hoje. Mas esse não é nosso tema, vamos provar no outro dia. Continuemos aqui a leitura. São as pequeninas coisas da vida que desenvolvem o espírito e determinam o caráter. E é o caráter que nós vamos precisar no dia do quê? Da tribulação. O decreto dominical. O caráter é que vai ficar. Então são as pequeninas coisas, não é? Que determinam ou que desenvolvem o espírito e determinam o caráter. Os que negligenciam as coisas pequeninas não estarão preparados para suportar provas severas quando lhes sobrevierem. Nós podemos agora imaginar e pensar, quando sair o decreto, quando nos perseguirem, quando nos apontarem arma, não vamos desistir da fé, não é? Mas se não formos agora, no dia a dia, sermos fiéis nas coisas pequeninas, não vamos nos mentir. Podemos crer que não vamos passar na prova severa. E a prova severa é do caminho. Cada dia vem uma prova.
Agora são provas pequenas, provas parcelares, provas de frequência. A prova final é o decreto dominical. Lembrai-vos de que a formação do caráter não se conclui antes que termine a vida. Cada dia é colocado na estrutura de um tijolo, bom ou mau. Vós estás construindo, ou fora do prumo, ou com exatidão. E correção que hão de formar um lindo templo para Deus. Portanto, ao cogitar em fazer grandes coisas, não negligencieis as pequeninas oportunidades que vos vêm dia a dia. Cada manhã, Deus dá uma oportunidade. A vida se compõe não de grandes sacrifícios e realizações maravilhosas, mas de coisinhas. Queremos correr, evangelizar o Benfica todo com nossos folhetos, quando devíamos começar em coisas pequenas, com o nosso vizinho que está ao lado, com nossos filhinhos que estão aí. Então, vamos nas coisas pequenas. Não é mal sonhar, né? Um dia, evangelizar o mundo todo. Para evangelizar o mundo todo, será necessária a chuva seródia, que é a coisa grande. Mas a não ser que recebamos a chuva temporal diariamente, no dia a dia, não vamos receber a chuva seródia. Até aqui. Muito bem. Mas aqui, a questão é que antes do namoro, existem coisinhas que devem ser cumpridas, que se não cumprirmos, é a razão porque hoje estamos a ver fumo nos nossos lares. Tudo porque não cumprimos ou não prestamos atenção nas coisinhas pequeninas. E essa é a razão porque quase que não há nenhum casamento feliz dentro da igreja do sétimo dia. Não foi eu que disse, vou ler aqui. Testemunho para a igreja na página 504, volume 4. Volume 4, Testemunho para a igreja na página 504. Diz o seguinte: não há um casamento em 100 que resulte em felicidade. Tenha a aprovação de Deus e coloque os cônjuges em condições de melhor o glorificarem. Inúmeras são as más consequências de maus casamentos. São construídos por impulso. Mal se pensa em obter uma visão sincera do assunto e a consulta com as pessoas de experiência é considerada coisa antiquada. Não há um casamento em 100, isso dá 99%. Igualmente a salvação. Acha-se que resulte em felicidade. Felicidade verdadeira. E o que torna o lar feliz é o quê? Se com mamãe está Jesus, é feliz. Nunca viu ensino. O que torna o lar feliz é o quê? Jesus. Jesus nas coisas pequenas. No telefone, mentiras pequenas, né? Está o telefone, está no Benfica. Olha, já está a passar o Manuel Vicente. Não está no Benfica. Coisas pequenas. Diz o seguinte, a serva do Senhor: o namoro, como adotado atualmente, é uma trama de engano e hipocrisia, com o qual o inimigo tem mais a ver do que o Senhor. É necessário bom senso, mas a verdade é que ele é pouco usado nesse assunto. Ou seja, a maior parte dos namoros, poucos levam em consideração
os conselhos do Senhor. Vamos ver na página 359, lá na página 49. Seja todo o passo em direção ao casamento caracterizado pela modéstia, simplicidade e sincero propósito de agradar e honrar a Deus. Seja quantos? Todo o passo. Esse é lá na página 49. Seja todo o passo em direção ao casamento caracterizado pela modéstia, simplicidade, sincero propósito de agradar e honrar a Deus. Quer dizer que existem alguns passos para chegar até onde? O casamento. E são esses passos que rapidamente vamos ver. Antes de chegar na coisa grande que é o casamento. O que é namoro? Para vocês. O que é namoro? Conhecer-se. Mais alguém? Ok. Análise de caráter um do outro. Ok. Mas, o que é namoro? Minha irmã, grávida. O que é namoro? O que é namoro para ti? Preparação para o casamento. Filha, vem sentar. Bem, não está errada as definições, mas eu tenho aqui uma definição de namoro. Diz o seguinte: namoro é um sincero e fervoroso esforço de duas pessoas para descobrirem se é a vontade de Deus que se casem ou não. Sincero esforço ou fervoroso esforço de duas pessoas para saberem se é vontade de Deus que se casem ou isso é namoro. Quer dizer que namoro não é garantia de quê? De casamento. Namoro é só para vocês estudarem um ao outro, descobrirem se é para casar ou não. Se namoro é só para isso, quer dizer que namoro não deve envolver outras coisas, como existe hoje em dia. Está namorando, mas pensa já que é mulher dele. Ou pensa que é marido dele. Não é assim que funciona. As coisas grandes são 7 passos. Os 3 últimos passos são as coisas mais grandes. O 5º passo é namoro. O 6º passo é pedido. E o 7º é casamento. São as coisas mais grandes. E nós aprendemos que devemos nos concentrar nas coisas que é pequenas. Quer dizer que se nós não passarmos nas coisas pequenas, que são os primeiros 4 passos, não vamos chegar nem a namoro, nem a pedido, nem a casamento. Se não chegar, é naqueles casamentos de turbulência. Como os nossos casamentos hoje em dia. Porque muitos de nós casamos sem ter conhecimento dessas coisas. Por isso, para quem ainda não casou, não é? Presta bastante atenção. Então, as bases para o namoro são aqui conhecidas como a preparação para o namoro. Atenção, não é preparação para o casamento, é preparação para o namoro. Tem 2: amor e domínio próprio. Amor e domínio próprio. Embaixo do amor temos obediência. Se me amares, guarda os meus. Isso aqui é amor. Serviço voluntário e senso de responsabilidade. Em domínio próprio, que é o travão, temos controle do apetite, como número 1, controle das afeições e controle da paixão e paciência. São as 2 coisas, 2 pilares para namorar. Amor e domínio próprio. Amor é o motor de arranque e domínio próprio é o travão. E amor não tem nada a ver com sentimento. Amor é obediência, serviço e responsabilidade. Domínio próprio é o controle das apetites, paixão e controle das afeições. São 2
bases. E tanto uma, tanto a outra, começa em casa. A mensagem ao jovem, página 446. É pela fidelidade para com o dever na casa paterna que os jovens devem se preparar para os seus próprios lares. Ok? Começa onde? Em casa. É pela fidelidade na casa paterna. Deixa-me correr aqui. Já sabem que logo no princípio do casamento, ao analisar essas bases, não é? Domínio próprio, amor, tudo começa em casa, as afeições devem começar em casa. Se eu não tenho afeição pelo meu irmão, ou pelo meu tio ou primo que vive comigo, não terei afeição para com meu marido ou meu esposo, ou minha esposa. Se eu não tenho senso de responsabilidade, obediência ao Senhor e serviço voluntário, uma coisa é obedecer, vem cá, lava a louça, você está a obedecer. Outra coisa é lavar a louça sem te mandar. Isso é serviço. Coisas pequenas. Voluntárias, mas coisas pequenas. Em casa. Ok? Responsabilidade. O pai deixa dinheiro para gerir, não é? Ao longo do dia, ao longo da semana, vou viajar, vou deixar dinheiro. Você, como irmão mais velho, tem que gerir isso, tem que chegar para a semana toda. Antes da semana, o dinheiro, essa aqui não pode casar. Não interessa se tenha 20, se tenha 30 ou se tenha 40 anos. Não deve casar. Porque senão vai ser só mais um dos casamentos infelizes que já temos entre os muitos. Com isso deve vir muita oração. Deve vir muita oração. Rapidamente, vamos ver os 4 primeiros passos, são mais importantes. Não é? Não vamos aqui ser muito exaustivo, porque senão se calhar vamos deixar para outro dia o restante das coisas. Mas as pequenas coisas são: primeiro passo, está Deus me chamando para casar-se? Ou será que está na hora de casar? A primeira pergunta. Primeiro passo para o casamento. Ok? Proposta. Será que está na hora? Primeira pergunta. E como é que vai saber se está na hora? Vai ter que voltar nas bases do namoro. Não é? Vai ter que saber se é responsável, se é obediente, se faz serviço voluntário. Vai ter que saber se domina o apetite, se tem travão, né? Controle das paixões, não é? É só assim que vai saber. Também tem que perguntar aos pais. O filho pode perguntar no pai ou na mãe, procurar saber se está preparado para namorar. Primeira pergunta é essa. Porque casamento é um chamado. Paulo fala em Coríntios, capítulo 7, que todos nós somos chamados, mas cada um é chamado por o seu talento. Nem todos somos chamados para ser profeta, cada um tem o seu chamado. Isso é 1 Coríntios, capítulo 7, versos 6 a 8. Cada um com o seu chamado. E a quem, Paulo diz que há quem seria melhor que não casasse, por exemplo. Depende muito do chamado, não é? Segunda pergunta. Será que eu estou preparado? Primeiro, será que está na hora? Ou será que é um chamado de Deus? Segundo, será que eu estou preparado? É o segundo ponto. Mais uma vez, como é que eu vou saber se estou preparado? Vou voltar nos 2 pilares, não é? Amor e domínio próprio. Alguém tá bem interessado? Deus seja louvado. Pelo menos um. Já alguma coisa. Então, para saber se estou preparado, vou ter que voltar, não é? E uma coisa também é a idade, não é? Normalmente ela vai falar que um jovem entre os 10 e os 20 é incapaz de julgar a habilidade de uma pessoa tão jovem como ele mesmo para ser sua companheira toda a vida. De 10 a 20 anos não é a idade correta para se aventurar no casamento, ok? Ainda sobre a preparação. Agora, o namoro como acontece hoje em dia, acontece assim, olha o que ela vai te falar. O modo secreto
pelo qual namoros e casamentos são levados avante é a causa de grande parte da infelicidade, da qual só Deus conhece a extensão completa. Nessa rocha, milhares sofreram naufrágio. Milhares caíram nesse ponto do casamento. Professos cristãos cuja vida é assinalada pela integridade, que parecem sensíveis a qualquer outro assunto, neste cometem terríveis erros. Manifestam uma vontade fixa, decidida que a razão não pode mudar. Tornam-se tão fascinados pelos sentimentos e impulsos humanos que não sentem desejo de estudar a Bíblia e entrar em íntima comunhão com Deus. Namoro, modo secreto. Começa o namoro sem o conhecimento dos pais. Então, diz que a maior causa dos casamentos infelizes é o modo secreto como se leva aos namoros hoje em dia. Tudo secreto, só a pessoa já está a trazer a menina em casa porque está grávida ou porque está a apresentar. Do nada, começando secretamente. Telefone, mensagem, até fora de hora. 20, 21. E quem está a controlar esse casamento, adivinha só quem? Satanás. Demônios. De repente se encontram de forma secreta, em quarto ou em casa fechada, onde não está ninguém. Mas é grande obreiro então. Diz que grandes obreiros caíram nesse ponto. Está a cair. Ok? Então, existem algumas coisas que nos levam, chamam-se desejos incontroláveis no namoro. A sensualidade, o sexo antes do casamento, o toque na mão, carícia, beijos conjugais, são coisas que não deviam acontecer no namoro, porque só estão a se estudar para ver se dá para casar ou não, e tudo isso acontece. Por que isso acontece? Tem muitos motivos, vou só citar alguns. Os anjos de Satanás estão ao lado dos que dedicam grande parte da noite ao namoro. 20 e 21, telefone. Saldo de um acabou, compra de novo para conversar. Quem está controlando esse casamento? Satanás está, os anjos de Satanás estão ao lado dos que dedicam grande parte da noite ao namoro. Se eu tivesse os olhos abertos, haveriam de ver um anjo tomando nota de suas palavras e atos. Não é só no telefone, aquilo é até arriscam a vida. Vive no Catinton, a namorada está aqui no Belém, mas está uma vida a pé. Aquilo é um sentimento, ela chama de feitiçante, é um sentimento muito forte. E pensa que é amor, acha que é amor. Não é? As leis de saúde e da modéstia são transgredidas. Mais apropriado seria deixar algumas das horas do namoro que se passam antes do casamento para depois do casamento. Ou seja, haveria muito tempo para os dois dentro do casamento. Algumas coisas que nos fazem tropeçar durante o namoro são coisas pequenas, como por exemplo, música, sons irregulares e irreverentes, né? Músicas muito mexidas, com bateria, rock, músicas emocionais. Você pensa que está a subir, afinal está subindo na carne. Se forem para esses shows de música que acontecem na nossa igreja, são mesmo shows, não é culto de louvor, são shows musicais, gospel. No final do show gospel, lá para 17, 18, quando estão a sair lá fora, controla. 2 a 2. Estão a sair de um show de louvor. Estão a se levar 2 a 2. Vão cometer adultério. Uma das causas é a música que ouviram, que mexeu com a parte carnal. Aí o domínio próprio, que é o travão, não funciona. Muito menos o amor. Alimentos estimulantes, não é? Pensamentos e filmes nocivos e novelas. São algumas das coisas que nos levam a ter o descontrole, não é? Na altura do namoro. Até a OMS também,
a OMS, a Organização Mundial de Saúde, lançou aqui uma nota que diz que os alimentos não saudáveis provocam desejo sexual hiperativo, não é? Caracterizado por transtorno psicológico compulsivos, está fortemente associado com outras adições como alcoolismo, drogas, jogo patológico e compulsão alimentar. Por causa desses fatores que eu mencionei, não é? Ellen White diz o seguinte: o pensamento sobre o casamento parece ter um poder enfeitiçante sobre o espírito de muitos jovens. Duas pessoas travam relações, tornam-se envaidecidas mutuamente e têm absorvida toda a sua atenção. A razão fica cega, subvertido o juízo, não se submete a nenhuma advertência ou orientação, mas insistem em seguir seu próprio caminho a despeito das consequências. Ou seja, o casamento é um pensamento, não é? Fica tipo feitiço que os jovens, infelizmente, não mais conseguem controlar, não é? Os seus próprios caminhos a despeito das consequências. Aí você pode vir com todo tipo de conselho. O jovem não vai te ouvir. O jovem apaixonado, não é? Já não ouve conselho. Infelizmente, está cegado pela paixão e que ele acha que aquilo é amor. Então, começa a romper todos os princípios. Vai até as últimas, até mesmo vir barriga, não é? E não tiver um casamento digno. Então, com tudo isso, vou aqui mencionar que nessa senda vamos precisar de alguns conselheiros. Já não vou ler mais os conselheiros, eu vou só mencionar. Depois, se quiserem, vamos voltar a ver. O primeiro conselheiro é Deus, para o casamento, devo consultar a Deus. O segundo são os pais, temente a Deus. E o terceiro são homens e mulheres de experiência na igreja. Ok? Primeiro é quem? Deus. Segundo, homens, pais tementes a Deus. Terceiro, homens de experiência. São os conselheiros que devemos buscar. O primeiro, obviamente, é a Bíblia. A Bíblia, não é? E ela vai nos dar... pronto, deixa aqui avançar. Deixa avançar. Homens de experiência com quem se relacionam na igreja. Não é qualquer homem de experiência. Não é qualquer ancião ou qualquer irmão que eu vá pedir conselho para começar a namorar ou saber se estou preparado ou não. Tem que ser, primeiro, temente a Deus, não é? Porque senão, ele próprio vai assustar, foi atrás da menina que você está lá e pedir conselho. Ou às vezes é feiticeiro. Vai trabalhar para o casamento não dar certo. Então, deve ser homem de experiência, mas tementes a que nos relacionamos, que temos alguma confiança. Não é qualquer homem que vamos pedir conselho. Então, homens idosos, homens experientes. Primeiro passo é chamado. Segundo, será que estou preparado? O terceiro passo é com quem me casar. Quer dizer que, tanto no primeiro passo, ainda não foi falar com a menina. Ainda nem, se calhar só tem visto aí algumas aí na igreja, mas ainda não tomou o passo. Segundo passo, será que eu estou preparado? Só depois é que vai responder com quem me casar. Novamente, conselheiro, Deus, pai temente a Deus, homem de experiência. Junta os três para ser mais fácil e trabalham juntos para procurar a menina. Ah, mas isso é modo antigo. Deus é antigo. E é novo ao mesmo tempo. Os três é muito mais fácil.
pai, mãe, será que eu estou preparado para casar? O que é que vocês acham? Não, você é responsável, até aqui, já trabalha. Se não trabalha, não pode namorar. Se namora e não trabalha, está errado. Já trabalha, já é responsável, é obediente, será que já está na hora? Os pais, não, acho que sim. Com quem me casar? Novamente, pai, o que é que vocês acham? Não, a filha do ancião fulano, temos visto, eu costumo frequentar a casa deles, acho que a menina, sim senhor, então vamos ter com a menina. Ou, não, esse já é o outro passo, né? Esse é o quarto passo. O quarto passo, conselhos com os pais da menina. Pode ser eu e meu pai, vamos lá, ou eu, homem de conselheiro, confiança, vamos lá, ter com os pais da menina, eu próprio vou lá ter com os pais da menina, mas já com o consentimento dos pais. Esse é o método bíblico. Esse é o método se quisermos ser ou pertencer entre os poucos felizes que existem em termos de casamento. Porque já vimos que quase nenhum hoje em dia é realmente feliz. Porque atropelaram as coisas que é pequenas e correram logo nas coisas que é grandes. Partem logo por namoro. Onde é que aprendem isso? As novelas. No mundo. Tudo que há no mundo é que é concupiscência. Três delas, né? Concupiscência. Mas aprendem no mundo. Mas o modo bíblico é, Ellen White, no último capítulo de Mensagem aos Jovens, detalha esses 7 passos. Através do casamento de Isaac. Ela diz que o casamento de Isaac é o único exemplo que serve para os jovens hoje. Não é de Abraão. Abraão tinha 2 concubinas. Não, de Abraão não é exemplo para nós. Salomão também não. Muito menos Davi, que viu Batseba lá do terraço, a mulher tomar banho. O único exemplo correto de casamento na Bíblia para nós, diz a serva do Senhor, é o exemplo de Isaac. Teve o conselheiro que é Deus, teve o conselheiro que é o pai, e teve o conselheiro que é o servo de Abraão. Cumpriu o primeiro passo. E a conversação foi entre o pai dele e o servo. E o servo foi procurar a menina antes mesmo de o próprio Isaac falar com quem? Com a menina. Quando foi, não falou com a menina diretamente. Só pediu sinal, não, é mesmo essa. Não falou com ela. Foi falar com quem? Com os pais dela. E depois, quando os pais disseram, se ela aceitar, ela não é obrigada a aceitar. Mas se ela aceitar, faz o quê? Pode levar. Aceitou e levou. Aí começou o namoro, coisa grande. Mas cumpriu primeiro os primeiros passos. Se é um chamado de Deus, será que eu estou preparado? Com quem me casar? E depois conselho com os pais da menina. É moda antiga? Sim, Deus é moda antiga. Em tudo. Até na roupa, Deus é moda antiga. Isso é, se quisermos ser felizes. Mas estão a ver que tipo, isso é para mais os que não casaram ainda. E para os que já casaram. Já cometemos mesmo. Só temos aqui que nos endireitar. O bom nisso é que Deus não abandona. Deus procura reeducar aqueles que já estão dentro, só tem que se rever. Agora, aqueles que ainda não tomaram esse passo, devem, se quiserem ser felizes, não são muitos que conseguem seguir esses passos. O jovem que desfruta a companhia e conquista a amizade de uma jovem sem o conhecimento dos pais dela, não desempenha um nobre papel cristão com ela, nem para com seus pais. Mensagem jovem na página 445. Se for ter com a menina antes de ter com os pais, tá? Romper princípio bíblico. Diz o seguinte: não roube, não roubarás. Êxodo 20:15.
foi escrito pelo dedo de Deus sobre as tábuas de pedra. No entanto, quanto o roubo secreto de afeições é praticado e desculpado. Rouba-se a afeição da menina antes de ter com o pai dela, e às vezes o pai dela tem um outro sonho para ela, você rouba a afeição dela, é pecado, não é? E nessa de procurar, os pais são mais sábios. Os mais velhos são mais sábios. Já sabem, naquela família não, são feiticeiros. Naquela família também não, tem maus hábitos. Entre nós, não é? Vamos naquela família. Se os pais da menina, antes de ter com a menina, se os pais dela disserem não, você calmamente faz o quê? Recua. É fácil recuar, porque ainda não tem afeições, ainda não conviveram do jeito, ainda não tem aquele sentimento forte que é difícil quebrar. Ainda houve conselho. Agora, se aventurar primeiro na menina, quando os pais dela disserem que não queremos esse rapaz, você vai insistir, vida é minha, namoro de novela, vida é minha, vou avançar. Mas casamento sem a presença das famílias de casamento, vou me aventurar sozinho, sem as famílias não aprova. Ainda que vier, só vão vir os golosos, só para comer. Os pais não querem, quando os pais não querem, recua. Mas deve ser antes, porque se for depois, é mais difícil. Já tem as afeições todas, já conversam até a noite, já se agarraram. Quer dizer, estão ansiosos para provar fruto proibido. E muitos acabam provando antes do casamento. E vão no público, ainda casam, não é? Mantém-se um namoro falso, seguem-se conversas particulares, até que os sentimentos de alguém inexperiente e que não sabe até que ponto se podem desenvolver essas coisas são, em certa medida, desviados de seus pais e colocados sobre quem, por seu procedimento, demonstra ser indigno de seu amor. Mensagem de página 446. Então, essas são as consequências que acontecem, não é? E desonra-se. Quando você vai ter com a menina antes de ter com os pais, diz aqui Ellen White, desonra-se o quinto mandamento. E quando você vai ter tem com o teu pai também, desonra-se o quinto mandamento. Que diz, honra teu pai e tua mãe. Portanto, vamos parar por aqui e vamos deixar que venha o que seguir. Vai ter perguntas e respostas, né? Exato. E acréscimos também, não é? Pronto. Então, que Deus vos possa abençoar. Vamos então ouvir o que se segue.